agradecer também aos funcionários da Biblioteca Nacional, da área de acervo, que se prontificaram também a fazer as mediações das mesas que nós compusemos esse ano, tá? E chamar para dirigir uma palavra a vocês a Maria Eduarda Magalhães Marques, né? Que ela é coordenadora geral do Centro de Cooperação e Difusão, e hoje, nas férias da nossa presidente Helena Severo, ela assumiu como substituta a presidência da casa. Maria Eduarda, por favor. Eu vou chamar já também a Márcia Taborda, né? Que dela? Está aqui. Eu chamo já, desde já, o seu nome está aqui, então ocupe o seu lugar. A Márcia Taborda é ex-bolsista, residente, e fará... Ali ela. E ela fará o nosso convite, né? Aceitou, ficamos também agradecidos, fará a palestra, a conferência de abertura dessa terceira jornada. Se tivesse três microfones. Um só. Bom dia a todos, agradeço a presença de todos aqui, agradeço aos funcionários da Biblioteca Nacional, e em especial ao diretor do Centro de Pesquisa, professor Marcos Vinícius, que promove essa jornada de pesquisadores, e eu serei muito breve no que eu tenho a dizer. Principalmente, eu acho que esse nosso encontro aqui é um momento simbólico importante, no momento que o país passa por grandes dificuldades de financiar os projetos de pesquisa, os institutos de pesquisa. Essa nossa reunião aqui é um ato de resistência muito importante, não só para a Biblioteca Nacional, como para toda a área de pesquisa e de produção de conhecimento do país. Acho que estamos aqui resistindo. Do ponto de vista da Biblioteca Nacional, eu gostaria de reafirmar que esta casa não é a casa apenas da guarda do acervo bibliográfico do Brasil. Essa casa é também um espaço de difusão de conhecimento e de produção de conhecimento. A Biblioteca Nacional, na sua missão institucional, tem esse tripé, né, de guarda, de preservação, de difusão e de produção. Se não aqui fizéssemos a produção, estimulássemos a produção de conhecimento, de pesquisa, de suas publicações, certamente estaríamos fazendo a Biblioteca Nacional menor. Essa é a casa da produção do conhecimento também. E, portanto, eu louvo mais uma vez a divisão de pesquisa dessa casa, que o professor Marcos Vinícius dirige, como sendo uma ação importantíssima para o funcionamento pleno de uma biblioteca nacional. Temos aqui a responsabilidade de gerirmos a 8ª maior biblioteca do mundo, que tem preciosidade não apenas relativa à vida do Brasil, à literatura do Brasil, à produção intelectual brasileira, mas também guardamos aqui preciosidades da cultura do mundo, né? Temos aqui várias coleções que são inscritas como patrimônio da humanidade. Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, louvar esse encontro, que é um encontro que também mobiliza os diversos setores da casa. Isso é muito importante. Vamos ter aqui diretores de outras áreas da biblioteca comparecendo, contribuindo, e, principalmente, agradeço a presença dos pesquisadores. Essa casa, sem os pesquisadores, de novo, não seria a grande Biblioteca Nacional. Muito obrigada. Parabéns, Marcos. Bom, essa terceira jornada de pesquisadores já não é um evento inédito, mas ela decorre de uma iniciativa talvez inédita, pioneira e muito importante, né? Que é a de uma casa de memória do porte da Biblioteca Nacional oferecer, desde 2004, né, bolsas a pesquisadores, né?
primeiro programa foi o Programa de Apoio à Pesquisa. Na época tinha o nome de Programa Nacional de Apoio à Pesquisa e era conhecido por uma sigla PNAP, né? Hoje a gente chama só de Programa de Apoio à Pesquisa da Biblioteca Nacional, que de lá para cá, 2004 até hoje, concedeu 248 bolsas de pesquisa, né? A partir de 2013, em 2013, foi criado o Programa de Residência em Pesquisa na Biblioteca Nacional, que até hoje concedeu exatamente 40 bolsas de pesquisa, né? A importância disso para os pesquisadores brasileiros e alguns estrangeiros, porque há uma vertente, né, de bolsas para estrangeiros, vocês sabem muito bem, a importância para os pesquisadores para a valorização e conhecimento do acervo da Biblioteca Nacional e para o desenvolvimento do conhecimento em geral nas áreas abrangidas pelos programas, todos conhecem, não preciso ficar repetindo, né? É um espaço como este aqui, né, de troca intelectual intensa, né, de apoio, no caso dos doutorandos, apoio, incentivo às suas pesquisas, às suas teses, né? Aprendizado de pesquisa, no caso dos graduandos, né? E também, né, como o programa, a proposta dele é fomentar a pesquisa, e acho que ele faz isso muito bem, né? E fomentar a pesquisa e propiciar a publicação, a difusão dos resultados, o que esses 280 pesquisadores, ou na sua grande parte, né, têm feito mediante a publicação em periódicos especializados, de artigos e de alguns livros. A Biblioteca Nacional também assume, num segundo plano, não menos importante, embora no segundo plano, o objetivo é o fomento, mas como uma consequência disso está também a publicação, né? A biblioteca, na medida das suas possibilidades, tem publicado alguma coisa significativa, né? Nos Anais da Biblioteca Nacional, que é o periódico mais simbólico, mais antigo da casa, né? Nós já publicamos 15 artigos de pesquisadores, né? Em 2010, nós publicamos um livrinho chamado A Pesquisa da Biblioteca Nacional, com 9 ou 10 trabalhos de pesquisadores, né? Este ano ainda, no número que está para sair dos Anais da Biblioteca Nacional, serão publicadas as comunicações da primeira jornada de pesquisadores, realizada em 2015. No número seguinte, também em preparo, as comunicações da segunda jornada, né? Deve sair primeiro semestre, no início do ano que vem, e assim sucessivamente, né? As comunicações da terceira jornada também sairão nos Anais, né? Fizemos também algumas coedições provenientes das bolsas, né? E títulos assim significativos. O primeiro deles foi uma coedição com a editora Edições de Janeiro. Nós publicamos uma biografia do Mário de Andrade, premiada pelo Jabuti, né, do Eduardo Jardim. Eu sou 300, Mário de Andrade, Vida e Obra, né? Acabou de ser publicado agora um trabalho também que foi apoiado pelo Programa de Apoio à Pesquisa de uma ex-bolsista, Ana Paula Sampaio Caldeira, sobre uma figura importantíssima na história da Biblioteca Nacional, que é o Benjamin Franklin Ramis Galvão, o Barão de Ramis Galvão, que dirigiu essa casa e marcou profundamente, né, a sua gestão entre 1870 e 1882. Né? Era uma tese dela, mas ela teve um ano também aqui de pesquisa, e, né, isso reforçou o trabalho dela, da tese. Foi premiada pela AMPU, né, e o prêmio era a publicação. Foi feita uma coedição com a Biblioteca Nacional, chamado O Bibliotecário Perfeito, o historiador Ramis Galvão na Biblioteca Nacional. Estamos na expectativa também de conclusão, do andamento e conclusão de outras duas coedições,
Uma é uma história da tatuagem no Brasil, e outra é um trabalho de um pesquisador português, residente, em 2014, o João Marques Lopes, que ele fez um estudo assim, muito bem feito sobre a recepção de Lima Barreto em Portugal, né? A gente está fechando um convênio com um Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, né? Deve ser um livro digital, né? Outros produtos ou subprodutos também, muito interessantes, né? Resultaram de uma pesquisa de uma bolsista residente, a Ana Fedrich, hoje professora da UERJ, formada no Rio Grande do Sul, em teoria, teoria literária. A Ana fez um trabalho chamado Escritoras Esquecidas, Silenciadas. Albertina Berta, Narcisa Amália e Júlia Lopes de Almeida. Pois bem, dessa bolsa resultaram 3 livros, né? 2 coedições, como a editora do Rio Grande do Sul, Gradiva, que está se mudando para o Rio de Janeiro, que foi um romance, mais dos 5 ou 6 romances, o mais importante da Albertina Berta, uma escritora carioca. Nós fizemos a reedição 65 anos depois da sua última edição. O livro é de 16, foi reeditado a última vez, não, de 1911, foi reeditado a última vez, a 6ª edição, em 1935, 36, e mais ou menos dessa data, eu não guardo tudo, mas é uma escritora carioca, um romance chamado Exaltação, uma mulher que tinha uma pegada avançada para a época, assim, muito interessante, né? Narcisa Amália também foi uma coedição, o livro Nebulosas, foi o único livro de poesias da Narcisa Amália, só que elogiado por ninguém mais, ninguém menos do que Machado de Assis, né? Um livro esquecido também, né? E a Ana nos ajudou, se engajou num projeto nosso, aliás, é essa uma das intenções também dos programas de bolsa, ela se engajou em projeto nosso para editar um volume de uma coleção que nós temos chamado Cadernos da Biblioteca Nacional, que é uma seleção de crônicas da também carioca Júlia Lopes de Almeida, né? Se a gráfica que ganhou uma licitação, aquela licitação que a gente faz baseada no menor preço, conseguir entregar uma edição satisfatória para a gente, o objeto, o livro, está tendo, né? A gente espera que daqui a 10 dias o livro esteja aí distribuído, né? na nossa lojinha e tudo. Há outras iniciativas, né? Também em 2014 a gente fez um seminário muito interessante, organizado de iniciativa de uma bolsista, da primeira leva de bolsistas residentes, a Maria Olívia, que é de Minas Gerais, fez um seminário chamado Manuscrito Grego, Crítica Textual e Práticas de Edição de Texto. Esse seminário, realizado aqui nesse salão, nesse auditório, ele reuniu filólogos, musicólogos, historiadores, pessoal da história da literatura, linguistas, né? E todas as cerca de 10 palestras do seminário serão publicadas também nos anais da Biblioteca Nacional. Então, os frutos podem ser mais, mas não são poucos, né? A nossa terceira jornada, todo mundo já recebeu a programação, né? Vai apresentar 30 comunicações resultantes do trabalho de 32 pesquisadores, né? Há projetos aí que tem 2 pessoas envolvidas, né? Os assuntos mais diversos, porque o acervo é enciclopédico, né? E eu espero que nós tenhamos uma ótima jornada, uma ótima, intensa troca produtiva, né? Como sempre, todos os anos fazemos, nós convidamos, menos na primeira, nós convidamos alguém para fazer a palestra, e na segunda e na terceira convidamos ex-bolsistas para fazer uma palestra de abertura, né, a conferência de abertura. No ano passado foi Eduardo Jardim, e esse ano nós convidamos a Márcia Taborda,
né, que é doutora em História Social, professora da Escola de Música do UFRJ, violonista, né, de mão cheia, né, autora de um livro originalíssimo e fundamental na história da nossa música, que chama O Violão e a Identidade Nacional, né. Ela faz uma genealogia do violão e conta a história, né, do violão no Brasil, inclusive quebrando alguns tabus sobre algumas informações pouco verdadeiras, né, do ponto de vista de que achar que o violão sempre foi discriminado. O livro pega de 1808, chegada da corte, até 1930. Né? Por que 1808? Porque, segundo ela demonstra, a família real foi quem trouxe o violão, com 6 cordas. Né? Nós tínhamos a viola, né, que era de 4 ou 5 cordas. Né? Você me deu esse livro e eu li boa parte dele, não tive tempo de ler todo, né, mas tive. Não, inclusive ela sabe, eu ganhei o livro no final do ano passado e corri atrás de um outro volume para dar um presente a um irmão que gosta de violão, né, não toca violão. É um livro realmente formidável da civilização brasileira. E a gente está fazendo aqui gestões para conseguir fazer uma coedição com a civilização brasileira, né, ou com outra editora, né, se não houver, né, do trabalho que ela realizou na Biblioteca Nacional, da pesquisa que ela realizou. Bom, a Márcia vai apresentar a experiência dela de pesquisa e depois ela vai nos brindar com um documentário em DVD, né, sobre a sua pesquisa, chamado Viola e Violão, vocês já leram aí, né, em Terras de São Sebastião. Né. Então, quero agradecer novamente a todos, né, por estarem aqui. Quero agradecer particularmente ao Carlos Gastão Tassano Neto, né, que tem desempenhado agora, menos de 2 meses para cá, com a ajuda da Débora Souza, recém-chegada da Biblioteca Nacional, tem desempenhado assim, com muita dedicação e eficiência, né, o papel de administrar esses 2 programas e de assistir os pesquisadores. Né? Acho que vocês são os maiores testemunhas dessa dedicação do Carlos. Né? Agradecer também a Débora, claro, né? A Eliane Alves, programadora visual, que fez a programação do nosso folder, e a equipe de eventos, né? Coordenada pela Sueli Dias, que sempre deu apoio a essas jornadas, né, a todos os eventos que acontecem aqui, né, que organizam, no caso, ela nos dá o apoio, coordenada pela Sueli Dias, sob a batuta maior da Maria Eduarda. Tá? Então, passo a bola, ou passo o tom, ou passo para Márcia Taborda. Então, vamos lá. Apesar de lidar com música, eu tenho problemas com o microfone, então, se ele está aqui, tá bom assim? Tá. Então, bom dia. Vocês podem imaginar a alegria desse convite, né? Quando Marcos me telefonou, o coração assim começou a pular, né? Pela oportunidade, pela importância de compartilhar um trabalho que a gente vai desenvolvendo no cotidiano, no longo prazo. E aí eu estou realmente nesse momento por conta até do lançamento do DVD, de parar e de ir até os lugares e conversar sobre o que eu venho fazendo. Isso é uma oportunidade única. Eu agradeço muitíssimo ao Marcos Vinícius, ao setor, né, de pesquisa, na pessoa do Marcos Vinícius, do Carlos Gastão. E no período que eu estive aqui, o apoio maravilhoso que tivemos da Ângela de Stásio, que era a nossa grande companheira aqui, em resolver todos os nossos problemas e necessidades. Então, é um prazer muito grande. O que eu achei talvez interessante, antes de assistirmos ao documentário, eu queria contar um pouco da minha relação com a pesquisa na Biblioteca Nacional, né, um pouco do que é também o reflexo dessa trajetória que nós vamos assistir, que resultou no DVD, que incorpora desde o primeiro momento até assim, essa minha residência aqui, onde há fatos novos que não constam no livro e que mudaram muito o meu pensamento, e espero que a gente possa conversar sobre isso aqui, conversar um pouco no final. Então,
fazendo até o projeto que foi o tema do meu último trabalho, eu não sei, uma citação de uma funcionária aqui da casa, de que isso aqui é um labirinto, né? E eu entendo a Biblioteca Nacional como um instrumento musical rebelde muito difícil da gente dominar, porque realmente é um mundo, né? Eu acho que a gente sabe muito pouquinho do tanto que ele pode ser tocado, das músicas que podem sair daí. Então, no sentido de lidar com a possibilidade do acervo, eu me sinto assim uma criança. Eu me sinto engatinhando ainda. Eu acho que precisa de tempo para a gente aprender, apesar de já estar trabalhando há muito tempo. Então, o meu primeiro contato fundamental com o acervo da biblioteca foi para a elaboração da minha tese de doutorado, que foi apresentada e defendida no Programa de História Social da UFRJ, com orientação de José Murilo de Carvalho, o que para mim foi um passo muito difícil, muito audacioso, na medida em que toda a minha formação sempre foi musical. Um bacharelado em violão e um mestrado em violão numa época em que a música ainda estava presente na universidade. Ela está cada vez mais, ela está, né, fazendo uma trajetória que a música está saindo um pouco de cena. Então, na minha época, por exemplo, foram 3 recitais e o meu mestrado durou 4 anos, né? Então foi uma mudança grande. Então eu me considero uma pessoa da música, o que significa uma falta de contato com a escrita, né, que é o grande desafio, e com o aprendizado do que é a pesquisa, que também realmente eu sinto a pesquisa, não só nessa analogia, como eu falei, da Biblioteca Nacional, a pesquisa também ela demanda muito domínio, né, de que caminho seguir, das ferramentas que você pode articular, etc. E isso eu acho que é um aprendizado realmente contínuo. A gente vai amadurecendo e, na medida também que as ferramentas vão nos possibilitando mais recursos, como é o caso assim emblemático da hemeroteca digital. Então, o tema do doutorado me chamou, a coisa surge de me chamar a atenção da popularidade que tem o instrumento e da abrangência da difusão do violão no território brasileiro de uma maneira geral e no arco temporal, né? Então, isso me chamou a atenção em contrapartida ao desconhecimento, um instrumento que é tão próximo, né, do cotidiano da população, de uma maneira geral. Todo mundo, em geral, tem um violão em casa, toca um pouquinho, tem um parente, um amigo. E o desconhecimento, a falta de estudos sistemáticos sobre o que seria a trajetória desse instrumento, a história desse instrumento. Então, a princípio, o trabalho saiu com uma ideia de tratar de 1830 a 1930. E aí eu comecei a perceber, não, mas existe uma história, né, mapeamento no Brasil colônia, dos antepassados desse violão. Então eu fui cedendo no tempo, cada vez chegando mais para trás, até lidar mesmo com a trajetória anterior, os instrumentos que antecederam e que deram origem às violas e aos violões, um pouco da história desses instrumentos fora do Brasil. Então, esse trabalho que virou livro, que está aqui, eu trouxe Violão e Identidade Nacional, eu já aqui na introdução eu peço desculpas por fazê-lo, né, desrespeitar o que seria o arco temporal proposto, e de alguma maneira eu também compreendi que esse seria um ponto fraco do livro. Estava até conversando com a Mônica, quando a gente se detém no tempo, quantas descobertas e como o tempo determina as relações. Então, o atrevimento de tratar de um tempo tão longo, né, que chega ao século XIII, né, até os anos de mais ou menos de 1950, justamente me perdoando por fazê-lo, mas, por outro lado, percebendo que seria um livro que quase que na totalidade dos estudos a gente não encontra uma produção brasileira que contemple o violão abordando tais temas. E eu sabia, então, que eu faria isso, mas que seria uma oportunidade de voltar a eles, né, e aprofundar o que eu venho fazendo desde então. O doutorado eu concluí em 2004, o livro demorou muito para sair, foi em 2011, né? E desde então, que eu vou comentar mais detalhadamente aqui, eu tive outras oportunidades de pesquisa onde eu estou voltando aos temas que foram, de alguma maneira, superficialmente tratados no livro, né? Nesse primeiro momento,
quer dizer, uma chegada ao acervo da Biblioteca Nacional, um grande ponto que eu gostaria de ressaltar, além da iconografia, né, no caso da presença das violas na cena musical, nesse caso do Rio de Janeiro, eu tive uma descoberta que foi muito importante, que foi da leitura dos textos fundamentais dos viajantes, nesse caso do Debré. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, tem uma história, quando o Debré menciona a loja de barbeiros. Então ele fala, os barbeiros são figuras maravilhosas, eles são versáteis, muito capazes de consertar desde o fio puxado de uma meia de seda, fazer sanguessugas e de tocar ao violão e à clarineta danças e contradanças europeias. Essa citação, ela está em quase toda a bibliografia musical que quer tratar do assunto, que trata da música desse período. E, a partir dessa citação, por exemplo, uma pessoa da importância do José Ramos Tinhorão, né, que é um grande pesquisador de acervos, né, ele tem a quantidade de informação que o Tinhorão é capaz de recolher, é absurda. Então, ele pega essa citação e coloca, e a partir daí ele faz derivações. Os barbeiros eram os avós dos chorões, no sentido que a música dos barbeiros estava o instrumental típico do choro que vai se estabelecer no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. E quando eu fiz a consulta aqui ao texto original do Debré, eu pude perceber que todas as citações vinham de uma tradução errada. O Debré não fala em violão, ele fala em violino. Violon, em francês, é violino. Né? E aí sim eu percebo que isso tem tudo a ver, quer dizer, com um outro tipo de manifestação que foi contada por outros memorialistas do que significava a presença dos barbeiros, do terno de barbeiros nas ruas, que era uma coisa muito mais ligada a um outro tipo, inclusive sonoro, eram violinos, né, e o tipo de roupa. Então não dava para fazer essa associação direta que aquilo tenha sido o precursor do conjunto de choro. Então, isso já foi para mim, assim, e um aprendizado, inclusive eu falo, como orientadora, eu falo com os meus alunos, né? Não dá para não ir à fonte. Eu tenho um outro exemplo, eu vou me permitir fazer um parênteses, que é muito curioso. O meu trabalho de mestrado foi sobre um grande violonista, o Dino Sete Cordas, e eu depois fui conversar com o irmão dele, que infelizmente faleceu há pouco tempo, o Jorginho do Pandeiro. Eles têm uma gravação genial com Chico Buarque, meus caros amigos, e no final a gravação começa, vai acelerando. Eu perguntei, Jorginho, como é que foi isso? Aquilo é máquina ou foi você na mão? Não, eu fui na mão, eu fui puxando o andamento, fomos indo. Aí ficou aquela brincadeira e tal. E quando eu fui olhar a ficha técnica do disco, o Jorginho não tinha gravado essa faixa. Então, isso para mim, quer dizer, é natural, ele gravou milhões de músicas, ele gravou com todo mundo, não estava nessa faixa, então é esse cuidado. Quer dizer, então foi assim, eu ainda, né, nova na relação com a pesquisa, já foi assim, vá ao texto original, não tem como. Essa questão do Debré foi muito emblemática, e aí eu li os outros viajantes, Pix, Marx, falando sobre isso, então isso já gerou aqui um ponto importante no livro, onde eu falo alguma coisa sobre a palavra, né, porque, na verdade, isso está relacionado à palavra viola e violão, que ela só acontece na língua portuguesa. Todo o resto do mundo se usou o étimo guitar, né, com as suas peculiaridades, e aí as pessoas que escreveram os textos brasileiros não sabiam dizer quando guitar se referia a viola e quando guitar se referia a violão. Então, isso já foi um primeiro ponto muito importante para mim, de tentar elucidar essa questão, embora haja pessoas hoje que trabalham com a questão específica da organologia, né, de que maneira essas gravuras retratam exatamente aquele instrumento. Tem aquela famosa imagem do Rugendas, que é um instrumento longo. Então, isso ainda são estudos que eu acho que já tem pessoas fazendo que merecem uma atenção, e eu não me detenho nisso aqui, né? Então, esse é um primeiro ponto importante. O que aconteceu nesse trabalho foi o fato também de que, conversando ali com a Mônica, nós trabalhávamos com microfilmes.
né? E isso era aquela coisa que você vinha para o desconhecido, você tinha dias de ver filme e não encontrar nada, e um dia você descobre a pólvora e tal. Então, uma parte importante, talvez pela primeira vez, se tem olhado para a presença do violão na cena carioca no século XIX. Eu fiz isso através da pesquisa em microfilme. Nesse sentido, ela foi limitada pelo próprio meio, pelas possibilidades de tempo, e então eu esboço o que seria a chegada de professores que se anunciavam como professores de viola francesa, de violão, um pouco da música que circulou para o instrumento nesse período e muito poucos artistas que estiveram aqui buscando fazer um mapeamento da presença desse instrumento na cena musical e depois para compreendê-la no século XX, né? Dentro desses levantamentos, eu tive uma surpresa muito grande, e aí já na pesquisa no Almanac Lemmert, que a gente vai ver aqui no documentário, que eu não conhecia, foi uma surpresa enorme, e eu cheguei a trabalhar aí um pouco com ele em papel, no Real Gabinete Português de Leitura, uma coisa desse tamanho, é genial, e eu descobri que havia, então, uma quantidade enorme de artesãos que se estabeleceram nas lojas no centro da cidade, e fui descobrindo pessoas que, quer dizer, você tem esse artesanato sempre localizado em lojas, em ruas, né, que são assim, que abrigam prostíbulos, que é uma coisa assim muito popular, né? Como até hoje a gente vai ali onde era a Rua das Violas, que é a Teófilo Otoni, mas algumas dessas pessoas venceram essa condição de serem artesãos proprietários de uma oficina e criaram as lojas de música. Então esse foi um primeiro ponto a que eu voltei, e foi o tema do meu pós-doutorado, artesãos violeiros que estabeleceram no Rio de Janeiro, que criaram as lojas de música, que deram origem, a primeira delas, a Rabeca de Ouro, a toda essa tradição de nomes que a gente ainda tem hoje aqui, ao Bandolim de Ouro, né? E eu pude completar, eu tinha poucos dados, o que eu consegui no primeiro momento de pesquisa, foi no Lemmert, mapear os anos em que essas pessoas estavam e o endereço das suas oficinas. Ficou aí. Desses, eu consegui depois, no Arquivo Nacional, descobrir uns 7 nomes que realmente atestavam a proveniência portuguesa, e, munida disso, fui para Portugal. Muito difícil, a gente, pela maneira da organização nas freguesias e tal, muito difícil encontrar esses documentos, e eu tive a sorte de... Porque um problema de aluguel de apartamento no Porto, eu resolvi antecipar minha ida para Coimbra, e uma semana em Coimbra eu descobri tudo. Assim, foi genial o que eu precisava. Então eu publiquei lá um artigo sobre a presença desses artesãos, dessa família, da sua atividade em Coimbra, e eu vou chegar aqui ao final, no meu trabalho como bolsista residente, eu aprofundei essa questão tratando desses artesãos no Rio de Janeiro. Eu vou falar disso um pouquinho mais tarde. O segundo ponto que eu retomei após o livro foi uma questão que me pareceu muito interessante, que foi uma moda que surge no Rio de Janeiro em fins dos anos 20, de senhoritas da sociedade né, que vão a público tocando violão. E aí eu fiz, até no meu trabalho final, coincidentemente, as duas principais eram Olgas, então eu fiz as duas faces de Olga. Uma dessas Olgas, que era a Olga Bergamini de Sá, representava essa menina da sociedade, né, que se deixava fotografar naquelas salas bonitas. Todo esse material, também aqui do acervo da Biblioteca Nacional, que é a revista O Violão, que saiu nos anos 28 e 29, mensalmente, e ela dá um panorama genial desse período aqui. Então, a Olga Bergamini me levou a questionar o que movia, né, o que estava atrás desse instrumento que, nesse começo de século, era tido como instrumento de malandros. O que permitiu essas mulheres a irem à cena fazendo isso. E aí, no caso da Bergamini, é um caso muito curioso, porque aí já entra um componente político que se afina com aquela questão do pan-americanismo, com a chegada de uma visão de uma mulher moderna, de um novo corte de cabelo, né, dos footings, aí você tem toda uma entrada de palavras americanas, todo o cinema, tudo isso, né?
Então, é um sentido de modernidade, né, de uma mudança também para a mulher. E, no caso dela, foi muito curioso que houve uma campanha, ela venceu a Miss Rio de Janeiro, Miss Brasil, houve um grande concurso, e em 1929 foi para Galveston representar o Brasil, e isso envolveu um empenho político enorme. Tem fotos, ela quando ganhou, foi no Fluminense, tem fotos assim das ruas tomadas, parecia a chegada do Papa aqui. Quando ela embarcou para os Estados Unidos também, está ela em carro aberto. Então houve uma certa articulação política em torno disso. E é curioso até porque Monteiro Lobato estava lá e ele quebra toda essa imagem, diz que aquilo é uma organização de uns poucos brasileiros que querem fazer parecer alguma coisa que não é. E o outro lado, de uma segunda Olga, que é Olga Prager Coelho, que a gente vai ver um pouquinho dela aqui, que é também um contraponto que eu comecei a esmiuçar as relações políticas da carreira da Olga, mas uma mulher que começa nessa onda de uma menina, que ela era amazonense, passou a infância na Bahia e chega aqui em 1923, se eu não me engano, começa a fazer aulas de violão. Só que essa mulher, ela já nos anos 30, ela grava alguns discos. Nos anos 30, ela sai para uma turnê europeia, aliás, uma turnê que vai para a Oceania. Era uma mulher incrível. Nos anos 40, ela vai para os Estados Unidos, ela conhece e se casa com André Segovia, que foi o maior nome do violão no Brasil, né, no mundo, no século XX. E para ela foram escritas obras assim fundamentais dos grandes autores da música do mundo. Outro dia, encontrando com uma amiga minha compositora, ela disse: você não tem ideia do que era. Isso dava um filme, O Apartamento da Olga do Segovia, em Nova York, que eram 4 andares. Ficava uma mesa posta, e às vezes até aquele pernil lá estragava, era uma coisa cinematográfica. E as pessoas chegavam e circulavam lá a nata musical, tanto de compositores como de intérpretes. Essa mulher, ela fez essa carreira incrível, estando ao lado de uma figura assim, né, que é a representação máxima do machismo, né, o Segovia é uma pessoa de muito brilho, de muita importância, e tem um lado pessoal muito pesado, né, para se colocar no mundo. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar a Olga mais de uma vez. Eu fui à sua casa e depois ela quase completou 100 anos, ela nasceu em 1909. Em 2008, já bem fraquinha, ela foi ao Museu da Imagem e do Som fazer aquela série de depoimentos. Eu tive a sorte de ser uma das entrevistadoras. E ela conta que foi a grande façanha da Olga, uma das mais importantes, a estreia da Baquianas Brasileira número 5, que Villa-Lobos fez a transcrição para violão e voz para ela. Então, que ela apresenta né, tanto a parte musical do violão é dificílima, quanto a parte da voz. Vocês lembram que o original é para uma orquestra de violoncelos e aquele canto maravilhoso, e ela apresentou em Nova York com Villa-Lobos e o Segovia na plateia. E ela conta que no dia seguinte de manhã, ela esperando os jornais, ele pega ali e faz assim, e atira o jornal, e ela falou: nossa, deve ter sido horrível. E a crítica foi super elogiosa, né? Ela se apresentou na Casa Branca, ela fez uma carreira. A Olga sempre transitou, tanto no Brasil quanto no mundo, nos ambientes da elite intelectual, política, econômica. Ela conta, ela foi... E aí esse desdobramento político que eu gostaria de investigar, eu já escrevi alguma coisa sobre isso, que ela, em 1936, ela sai do Brasil como uma embaixatriz do folclore brasileiro. E ela vai para as Olimpíadas, ela está ao lado do Hitler ali. Então, conheceu o Mussolini, foi se entrevistar com o Mussolini, sempre com o Reis. Então, ela quis tirar um pouco essa ideia de que ela não foi subvencionada pelo governo brasileiro, porque ela diz: o Getúlio me pediu que desse aulas para uma filha, mas eu tinha que ir lá no palácio, eu disse que não ia, a filha tinha que vir aqui, então ele não gostava de mim. Mas, de fato, ela teve, quer dizer, foi publicado no Diário Oficial, foi publicado nos jornais, que ela recebeu esse título de embaixatriz do folclore, e aí tem que ver o alcance, né, e a trama que está no interior desse trânsito. Mas, de fato, ela era uma mulher de valor incrível, o trabalho muito pouco conhecido e reconhecido, né, de uma importância fundamental. Então, eu escrevi um pouquinho sobre isso, sobre a Olga Bergamini, olhando esse contexto político do que seria o moderno no Rio de Janeiro nos anos 20, e da Olga Prager Coelho,
no seu período brasileiro. Eu escrevi um pouco sobre isso. Então, foi um primeiro retorno a um outro tema aqui. E, finalmente, como pesquisadora residente, eu tive, no primeiro momento em que eu quis... Bom, para falar do que eu vou falar, eu preciso conhecer um pouco, fui reler os textos sobre a chegada da família, Dom João, etc. e tal, e logo de cara, lendo uma biografia da Imperatriz Leopoldina, do Carlos Oberacke, eu vejo a citação de uma carta. Esse texto também foi citado posteriormente pela Isabel Lustosa, né? Em que ela conta a seu irmão, ela escreve do palácio em janeiro de 1818, dizendo a sua rotina, né? A gente vai ouvir a carta inteira ali no documentário, de que fazia parte da sua rotina o estudo do violão. A uma hora ela estudava violão, depois piano com o meu marido, que ele toca todos os instrumentos. E isso me levou não só à mudança de tema, né? Eu pedi autorização porque o meu tema original era a música, a viola e o violão no texto dos artistas viajantes. Eu não consegui, eu só fiquei pensando nisso. Então, esse trabalho mais recente, que eu consegui incorporar ao DVD, que não está no livro, o fato, a descoberta de que a Leopoldina tocava violão, embora ela tenha sido identificada por historiadores, ela foi ignorada pela musicologia. Eu me lembro que logo depois que eu descobri isso, eu fui a algum congresso, conversei com Paulo Castanha, com algumas pessoas, ninguém tomou esse fato com a importância que eu dei a ele para os meus estudos, para a minha percepção, né, do papel social do violão na sociedade. E aí eu começo a introdução do trabalho final lidando um pouco com isso. O que significa isso? A minha percepção é de que o violão, como uma moda, é um instrumento que surge em finais do século XVIII, na Europa, porque até então nós vamos ver que todos os antepassados do violão eram instrumentos familiares à nossa viola, instrumentos de cordas duplas, né? O violão é o primeiro instrumento, e aí, inclusive, eu chamo, era uma viola grande, por isso um violão, um aumento de tamanho para suportar a diminuição do número de cordas, né? Ele é um instrumento recente, né? Ele surge nesse final do século XVIII, e o princípio do século XIX ele toma a Europa como uma grande moda. E a minha percepção é de que era uma moda de caráter sobretudo feminino, apesar de que, quer dizer, você tem uma literatura, os fundamentos do violão que nós tocamos hoje se estabeleceram nesse período, onde grandes autores começam a perceber qual era a diferença de um instrumento de cordas duplas para um instrumento de cordas simples. Fundamentalmente, a grande descoberta é que a harmonia, o violão poderia fazer melodia e harmonia juntas, que os outros instrumentos não faziam. Então, surge toda uma literatura, os preceitos técnicos de como tocar esse instrumento e uma grande moda nos salões. Então, a descoberta da Leopoldina me levou a investigar as relações da família com o violão, e aí eu descubro que a Maria Luísa, irmã da Leopoldina, né, em quem ela tinha toda a confiança, com quem ela se abria, né? Ela, nessa época, chegou a Viena Mauro Giuliani, um grande virtuoso italiano, e ele foi muito próximo a ela. Ela o agraciou com algumas comendas, o agraciou com joia, com instrumento. Ele era, então, muito próximo à família. Um tio delas, que era o irmão... Ele era quase da mesma idade. Ele escreveu obras, era compositor, o Rodolfo. Ele escreveu obras para violão. Então, isso me levou... Eu encontrei uma tese maravilhosa que fala sobre um casal de suíços que residiu no Rio de Janeiro por uns 16 anos, Heinrich e Cecile Dennecker, e a Cecile tocava violão, ela levava o violão. Então, eu comecei a perceber uma rede, uma sociabilidade, onde esse instrumento estava nas casas, na elite europeia aqui no Rio de Janeiro, e estava também já sendo executado por brasileiros. Eu acho numa carta desse suíço, ele conta que ele viajava pelo Brasil, que ele foi a uma casa em São João del Rei e as filhas tocavam violão. Então, o trabalho
quer dizer, todo o meu trabalho aqui na Biblioteca Nacional, ele é essencialmente, ele é fundamentado na hemeroteca. Assim, não existiria uma história do violão no Brasil sem a consulta à hemeroteca. Por quê? É um instrumento que, tradicionalmente, do ponto de vista no âmbito da canção, nunca se teve a prática de escrever para o violão. Então, eu estava em pleno trabalho na divisão de música, onde acho que tem uma partitura que está disponível, já foi digitalizada. Eu encontrei mais umas duas, eu acho. Na coleção Tereza Cristina, que abriga a coleção da Leopoldina, não há partitura para violão, eu não encontrei. E a Cristiana, que está se debruçando sobre isso, também não. Então, a documentação do violão, ela simplesmente ela é muito fluida, por essa característica. Em contrapartida, a gente tem as partituras para piano, assim é o grosso da documentação, e muitas dessas canções foram transcritas para o violão. Então, na minha pesquisa recente, como pesquisadora residente, eu fiz um mergulho no século XIX, e aí a hemeroteca ela serve como a ponta de lança que te permite fazer outras conexões. Então, eu descobri quais os estrangeiros que se apresentaram no Brasil, tentei fazer as relações deles com seus países, principalmente um espanhol que teve aqui, um inglês. Então, o repertório, eles foram pessoas que apresentaram obras originais para o instrumento, mas que essa documentação a gente não tem. Então, e não há no século XIX nenhuma. O violão, há muitos relatos de escravos que foram encontrados portando o violão, escravos que fugiram, etc. Mas não encontrei que a diferença fundamental da visão da presença do violão na sociedade no século XIX para o século XX, não há uma crítica social ao instrumento. Eu não encontrei. Isso a gente pode conversar depois, que a minha percepção é exatamente que o advento da República, essa ideia de higienização que tomou conta aqui da cidade do Rio de Janeiro, e essa adoção com o surgimento do choro em fins do século XIX, a modinha, o lundu, que passam a ser acompanhados pelo violão. Então, o violão era, sim, um instrumento de predileção das classes populares, e está aí o Luiz Edmundo, que dá vários exemplos, como o Manduca da Praia, que era um capoeira, era uma figura daquelas, mas que tocava o violão, era um excelente violonista, malandro e tal. Então, dessa ideia, na minha visão, essa ideia de retirar do centro da visão tudo que remetesse a pobre, a proletário, né? E o violão entra nesse pacote. E o ingrediente que eu acho que é muito curioso é o lapso que há. O violão some dos jornais, etc., no final do século XIX, então nós não temos aqui no Brasil uma difusão e um conhecimento do repertório de concerto. Então, isso demorou um pouco. Então, o que se diz da crítica? Como que esse instrumento de malandro, capadócio, boêmio, pode estar numa sala de concerto? E a minha compreensão é de que não havia um conhecimento do repertório, e, nesse sentido, essa revista O Violão, que tenta resgatar, e na realidade o grande mote é nobilitar o instrumento, ela faz esse papel de abordar os recursos técnicos, etc. E aí 2 grandes nomes que vêm ao Rio de Janeiro, 1916 e 17, que a gente vai ver aqui, Agostinho Barros e Josefina Robledo, começam a dar a perceber que sim, esse instrumento, você pode fazer coisas musicais, ele tem um nível que demanda sim a presença na sala de concerto. Então, não sei se eu me alonguei, o DVD que a gente vai assistir agora, ele traz elementos que são descobertas fundamentais do meu período de residência, que é essa relação da Leopoldina e essa percepção do violão na sociedade de elite, e, em contrapartida, eu aprofundei, o texto final ficou com 2 grandes metades, a elite e o proletário. O que eu pude fazer foi uma daquelas pessoas que eu ampliei bastante, porque a pesquisa em periódicos eu pude descobrir pessoas num período anterior que estavam aqui como artesãos e violeiros. Então eu consegui fazer verbetes de alguns bastante grandes,
eu consegui fazer uma história bastante ampla desse principal personagem, que foi João de Santos Couceiro, que eu descobri a vida dele em Coimbra e publiquei lá, e agora aqui a sua trajetória como artesão e como músico no Rio de Janeiro. Então foi um trabalho que trata das duas pontas da pirâmide econômica, né? Quem está lá e quem está cá. Então, muito obrigada, e aí a gente... Beleza. Obrigada. O violão se entranhou na cultura brasileira ao assumir o papel de base harmônica dos principais gêneros da música popular. Acompanhou modinhas e lundus, choros e machiches e alcançou projeção internacional como ícone da bossa nova. Nosso cenário é a cidade do Rio de Janeiro. Gêneros como o choro e o samba aqui surgiram, criando um repertório que passou a fazer parte do acervo nacional. Mas essa obra foi construída por músicos de todo o Brasil. Nossos grandes violonistas vieram de todos os recantos do país. João Pernambuco, Dilermando Reis, Garoto, Turíbio Santos, João Gilberto, foram artistas que desenvolveram suas carreiras transitando pelas rádios, estúdios e casas de espetáculos cariocas. A capital irradiante abrigou a indústria fonográfica, o rádio, o cinema, tornando-se, como bem observou Nicolau Sevchenko, o eixo de radiação e caixa de ressonância das grandes transformações em marcha pelo mundo. O Rio de Janeiro passou a ditar o comportamento, os valores e os modos de vida que transformaram a sensibilidade cultural da nação. As principais informações que temos sobre os antepassados do violão vêm de documentos muito antigos, como o Cancioneiro da Ajuda, uma coleção de cantigas de amor datada de fins do século XIII. Entre as 16 imagens que o códice contém, violas de mão aparecem representadas em nada menos do que 8. Outro documento importante para conhecermos a variedade de instrumentos de cordas na Idade Média é o livro de Buen Amor, escrito por Juan Ruiz no século XIV. Em seus poemas menciona o alaúde, a guitarra morisca e a guitarra latina, que tinham características físicas e sonoras distintas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os instrumentos de cordas mais populares na Europa eram o alaúde, a guitarra de 4 pares de cordas e a vihuela, uma viola de 6 cordas duplas que teve uma trajetória curiosa. Sobreviveu por aproximadamente 50 anos, sendo utilizada quase que exclusivamente na Espanha. Apesar de sua curta vida, inúmeros métodos foram escritos para o instrumento. Estas obras apresentavam uma literatura virtuosística e ainda um grande número de cantigas. Este aspecto é muito importante na trajetória da viola e do violão. Foram sempre utilizados para acompanhar canções em todos os tempos.
Certamente a viola chegou ao Brasil nas primeiras décadas do século XVI, com os imigrantes portugueses que trouxeram tradições, costumes, hábitos de vida e festas. No entanto, notícias sobre o instrumento só aparecem em 1549 nas cartas dos jesuítas que chegaram ao Brasil com Tomé de Souza. Foram eles que introduziram as violas e os demais instrumentos europeus. O padre Fernão Cardim viaja pelo Brasil, pelo Pernambuco, pela Bahia, pelo Rio de Janeiro, São Paulo, e ele conta que os visitantes foram recebidos por índios, cantando e tangendo a seu modo, e ainda dançando ao som da viola, pandeiro, tamboril e flauta. Um dos primeiros violeiros a alcançar fama no Brasil colônia foi o poeta e boêmio Gregório de Matos. Em suas andanças pelo recôncavo baiano, improvisava cantigas, demonstrando talento não apenas para tocar um instrumento, mas também para construí-lo. No século XVII, à medida em que se foi desbravando o território brasileiro, a viola de 10 cordas foi levada aos mais remotos recantos da nação. Uma prova disso é o uso do instrumento na cultura popular das diferentes regiões do país, ainda nos dias de hoje. Como a viola era um instrumento muito popular, tanto em Portugal como no Brasil, muita gente tocava esse instrumento, se sentiu a necessidade de divulgar as técnicas necessárias à execução, os conhecimentos a respeito do encordoamento, todas as práticas relacionadas ao instrumento. O primeiro método publicado na língua portuguesa foi o Nova Arte de Viola, publicado em Coimbra por Manuel da Paixão Ribeiro. No prólogo, Paixão Ribeiro confessa ao leitor o desejo que tinha de tocar bem viola. E ao ver que não podia conseguir na cidade professores que, além de raros, se faziam misteriosos, dedicou-se a descobrir e anotar o conhecimento necessário para a execução do instrumento. Conta que sua coleção de regras destinadas a ensinar o acompanhamento de modinhas despertou o interesse de tantas senhoras que viu-se obrigado a publicá-las. No século XVIII, as referências à viola continuam aparecendo. Sua entrada definitiva na história da música popular urbana se deu quando passou a acompanhar modinhas e lundus, gêneros difundidos na corte portuguesa pelo poeta carioca Domingos Caldas Barbosa. Outro importante personagem que também tocava viola foi o padre José Maurício Nunes Garcia. No curso de música que criou em sua casa, situada na Rua das Belas Noites, atual Rua das Marrecas, utilizava uma viola para as lições de harmonia. Teve alunos importantes como Cândido Inácio e Francisco Manuel da Silva, autor da música do nosso hino nacional e grande promotor da cultura. Uma prova da popularidade da viola no Rio de Janeiro na época foi a quantidade de fabricantes localizados no centro da cidade, dando inclusive nome ao local que os acolheu, a Rua das Violas. O violão surgiu na Europa em fins do século XVIII. Em pouquíssimos anos ele encontrou uma enorme popularidade nas principais salas de concerto. E é lógico que essa moda foi por nós rapidamente assimilada. A gente pode imaginar que o instrumento tenha chegado ao Rio de Janeiro com a família real, que se transferiu em 1808. Mas o primeiro documento que atesta a presença do violão no Rio de Janeiro é uma carta da imperatriz Leopoldina, casada com Pedro I, quando ela conta a sua rotina no Palácio da Quinta da Boa Vista. Levanto-me todos os dias às 6 horas, pois já às 8h30 costumo ir dormir. É como apraz a meu marido. Aqui não é costume frequentar o teatro, exceto nos dias em que há grande gala. Depois, das 7 horas até as 10, ando de coche, a cavalo ou a pé. A 1 hora estudo violão e com meu esposo piano. Ele toca viola e violoncelo, pois toca todos os instrumentos, tanto os de corda como os de sopro. A família de Leopoldina, os Habsburgos, eram músicos amadores e faziam muitas reuniões musicais. Maria Luísa, irmã de Leopoldina, que foi casada com Napoleão e em quem a imperatriz se espelhava, era amante do instrumento, tendo nomeado o violonista e compositor Mauro Giuliani como músico da corte.
podemos observar que os primeiros anos do instrumento na sociedade carioca foram dados num ambiente de elite, pois além de ser praticado no palácio, fazia parte das reuniões musicais promovidas pelas famílias de estrangeiros que habitavam a cidade. No entanto, bastaram uns poucos anos para que fosse adorado pelas classes populares. A difusão do violão se deu também pelos anúncios de professores, como aquele publicado em 1826 por Bartolomeu Bortolazzi no periódico O Espectador Brasileiro. Um aspecto curioso que podemos observar nestes anúncios é a variedade de instrumentos executados pelo mesmo músico. São capazes de ensinar violão, oficleide, flauta, harpa ou violoncelo, característica reveladora da versatilidade do instrumentista, mas sobretudo dos artifícios que tem de lançar mão para sobreviver de música. Demonstra também que, à época, não havia no Brasil a categoria do artista virtuose capaz de realizar façanhas e de se especializar num único instrumento. A viola era um instrumento tão popular em Portugal quanto no Brasil, mas para que ela pudesse ser tocada, ela tinha que ser construída. E a tradição de construir instrumentos no Rio de Janeiro, ela está documentada desde finais do século XVIII, e como não poderia deixar de ser, foram portugueses nossos primeiros artesãos. Essa documentação está principalmente registrada no Almanac Lemmert, uma publicação que atravessou o século XIX, foi publicado de 1844 até o final do século, e onde eram registrados todos os ofícios que aconteciam na cidade do Rio de Janeiro, fábricas, quem ocupava os postos de teatros, das igrejas, e nessa publicação os artesãos divulgaram as suas oficinas com seus endereços anualmente. Alguns desses fabricantes foram responsáveis pelo estabelecimento das lojas de música, como João dos Santos Couceiro, que veio de Coimbra e chegou ao Rio de Janeiro em 1871. 7 anos mais tarde, divulgou a loja A Rabeca de Ouro, situada na Rua da Carioca, número 44. Ainda em fins do século XIX, Porfírio Martins abriu a loja A Guitarra de Prata, situada na Rua da Carioca, número 37, estabelecimento que se manteve em atividade até o ano de 2014. Na segunda metade do século XIX, o violão já fazia parte do cotidiano musical da população carioca. Esse é o momento que marca a chegada ao Rio de Janeiro das danças europeias, valsas, mazurcas, gavotas, que se fundem a um instrumental típico da música popular, violão e cavaquinho acompanhando o instrumento solista. Essa organização é responsável pelo surgimento de um dos principais gêneros da música brasileira, o choro, que nesse momento dava nome a um conjunto instrumental que executava as danças europeias. No começo do século XX, o prefeito Pereira Passos faz uma série de reformas no Rio de Janeiro, tentando transformar a cidade numa capital moderna. Nesse momento, chega ao Rio de Janeiro Frederico Figner, que cria a Casa Edison, situada na Rua do Ouvidor, e apresenta aos cariocas a novidade das máquinas falantes. Deve-se a Fred Figner o começo da indústria fonográfica no Rio de Janeiro. O processo de gravação de discos no Brasil foi iniciado em 1902, quando Figner passou a comercializar fonogramas originais. Neste período inicial, que corresponde à chamada fase mecânica, foram gravados cerca de 7.000 discos, dos quais mais da metade lançados pela Casa Edison. O violão estava presente nas gravações como acompanhador de canções, como base harmônica dos conjuntos de choro, e dava seus primeiros passos como instrumento solista de temas populares. É importante lembrar que os primeiros 100 registros fonográficos brasileiros foram realizados pelas vozes dos cantores Baiano e Cadete, acompanhados exclusivamente de um violão. No reduzido grupo de cantores de sucesso nesse início de século, além de Baiano e Cadete, estavam Mário Pinheiro e Eduardo das Neves. Eduardo Sebastião das Neves, o crioulo Dudu, teve carreira de cantor, violonista, compositor e palhaço de circo.
Fez sucesso como intérprete de lundus que tinham letras satíricas, como Bolim Bolacho, de autor desconhecido, e Isto é Bom, obra de Xisto Bahia, que aparece no catálogo da Casa Edson como a primeira música gravada no Brasil. O inverno é rigoroso, bem dizia minha avó. Quem dorme junto tem frio, quanto mais quem dorme só. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom que dói. Ai meu Deus, me lembra do Xisto Bahia quando eu canto isso. Ao brigar com meus amores, não se intrometa ninguém, que acabados arrufos, ou eu vou ou ela vem. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom que dói. Quem ver mulata bonita bater no chão com o pezinho, quem ver mulata bonita bater no chão com o pezinho, no sapateado a meio mata meu coraçãozinho. Isto é bom que dói, isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Minha viola de pinho, que eu mesmo fui o pinheiro. Quem quiser ter coisa boa, não tenha dó de dinheiro. Isto é bom que dói, isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Iaia, você quer morrer? Quando morrer, morramos juntos, que eu quero ver como cabe numa cova dois defuntos. Isto é bom que dói, isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Dói, 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 as cadeiras me dói. As primeiras gravações do violão popular solista foram realizadas por Américo Jacomino, o famoso canhoto, que em 1913 registrou 4 composições de sua autoria. Nascido em São Paulo, foi o primeiro ídolo popular do instrumento, compositor que firmou as bases de um estilo de interpretação que seria posteriormente retomado por Dilermando Reis. Tocava com cordas de aço e, apesar de ser canhoto, não as invertia.
Depois de Canhoto, Levino da Conceição gravou algumas obras e o próximo passo foi dado por João Pernambuco. Nascido em Jatobá, criado no sertão entre violeiros e cantadores, veio para o Rio de Janeiro em 1904, aos 21 anos de idade. Empregou-se como ferreiro e passou a frequentar os bailes carnavalescos e a Festa da Penha, tradicional encontro de músicos realizado durante o mês de outubro. A música de João Pernambuco se destaca pelo pioneirismo na utilização de recursos puramente instrumentais. O talento de Pernambuco foi reconhecido pelo grande Villa-Lobos, que teria dito: Bach não se envergonharia de assinar seus estudos. No dia 26 de outubro de 1914, uma apresentação musical entrou para a história da música popular brasileira. O corta-jaca, machixe acompanhado ao violão em recepção oficial realizada no Palácio do Catete. Foi apresentado por Nair de Tefé, esposa do presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca. A ideia de realizar esta apresentação surgiu de suas conversas com o poeta Catulo Cearense, como ela mesma contou. No Brasil daquela época, só se cantava em línguas estrangeiras. Devo a Catulo a sugestão de cantar de preferência em nossa língua. Ainda residindo no Catete,
resolvi dar uma audição com canções de poetas e compositores nossos. Dentre esses, destaquei Chiquinha Gonzaga, que nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. O episódio do Catete virou um escândalo graças ao pronunciamento de Rui Barbosa no Senado Federal. Derrotado por Hermes da Fonseca na eleição para a presidência da República, Rui foi um opositor e aproveitou-se do sarau para ridicularizar e provocar o adversário político. Em 1926, o jornal Correio da Manhã resolveu criar um grande concurso chamado O que é Nosso. As provas de violão tiveram apenas 3 concorrentes: Canhoto, Ivone Rebelo e o cego Manuel de Lima. Cada um devia apresentar uma peça do repertório clássico, uma peça brasileira e uma obra de livre escolha. A menina Ivone Rebelo tinha 10 anos de idade e tocava num violão de pequenas dimensões feito especialmente para ela, era chamada Menina do Violãozinho. Ela foi a única a apresentar uma obra do repertório clássico. Ela tirou o 2º lugar e ganhou o prêmio Quincas Laranjeiras. O cego Manuelito chamou muita atenção porque ele tocava com o violão repousado sobre ambas as pernas. Ele ficou em 3º lugar e ganhou o prêmio Levino Conceição. Finalmente, coube a Canhoto o 1º lugar, recebendo o prêmio João Pernambuco. Apesar de ter sido vencedor do concurso, a revista O Violão observou que ainda não havia no Rio de Janeiro violonista que dominasse as técnicas necessárias à execução do repertório de concerto. Neste sentido, uma importante influência para o meio musical da época foi a visita do grande violonista e compositor paraguaio Agustín Barrios, que realizou recitais em diferentes ocasiões. Frequentava a loja Ao Cavaquinho de Ouro, onde conviveu com os músicos cariocas. Também importante foi a chegada de Josefina Robledo, violonista espanhola, aluna de Tárrega, que orientou alguns alunos durante sua estada na cidade. Nestes primeiros anos do século XX, o violão estava presente nos conjuntos de choro, no acompanhamento das canções e dava seus primeiros passos como instrumento solista. Havia professores que se dedicavam ao ensino da música popular e, por este motivo, muitos métodos práticos foram impressos e divulgados, pois cada violonista conhecido lançava o seu.
Um dos mais importantes professores da época foi Joaquim Francisco dos Santos, conhecido por Quincas Laranjeiras. Nascido em Pernambuco, veio para o Rio com 6 meses de idade. Empregou-se na fábrica de tecidos Aliança, em Laranjeiras, onde fez sua iniciação musical atuando na banda da fábrica, onde tocava flauta. Quincas elaborava arranjos de canções populares que eram publicados no jornal Correio da Manhã. Em fins dos anos 20, uma novidade no ambiente violonístico carioca ecoou nas principais capitais brasileiras. Jovens senhoritas da sociedade dedicaram-se ao violão, levando a público um repertório de canções típicas. Este movimento juntou 2 tendências do modernismo. Por um lado, a valorização do repertório nacional e, por outro, o cosmopolitismo simbolizado pela presença de mulheres jovens, bonitas e modernas no cenário cultural da cidade. Este foi o caso da cantora e violonista Olga Prager Coelho. Ela nasceu em Manaus em 1909, passou a infância na Bahia e transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1923. 4 anos mais tarde, começou a ter aulas de violão com Patrício Teixeira, responsável pelo início de sua carreira artística e fonográfica. Paralelamente, estudou canto, diplomando-se pelo Instituto Nacional de Música. Nos anos 40, seguiu para uma série de apresentações na Europa e Estados Unidos, onde conheceu o violonista André Segovia, o maior nome do violão no século XX, com quem passou a viver. Para Olga foram escritas obras e arranjos feitos pelos mais importantes compositores do período. Villa-Lobos dedicou-lhe a transcrição da Baquianas Brasileiras número 5, obra que Olga estreou com enorme sucesso em um concerto no Town Hall, em Nova York. Cordão de prata é Sucena, mulata roxa é morena. Cordão de prata é Sucena, mulata roxa é morena. De te levar tenho medo, de te deixar tenho pena. De te levar tenho medo, de te deixar tenho pena. Cordão de prata é Sucena, mulata roxa é morena. Cordão de prata é Sucena, mulata roxa é morena. De te levar tenho medo, de te deixar tenho pena. De te levar tenho medo, de te deixar tenho pena. Um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos, Heitor Villa-Lobos, dedicou ao violão uma obra que não é extensa, mas é extremamente significativa. Embora Raul Villa-Lobos tivesse incentivado seu filho a dominar vários instrumentos, foi acompanhado de um violão que Heitor se embrenhou nos recantos culturais cariocas, frequentando tanto as rodas de choro como o Buraco Quente, famoso reduto de Mangueira. Sobre o lendário encontro com André Segovia em Paris, quando tomou o violão das mãos do espanhol, Heitor disse: "Eu sentei, toquei e acabei com a festa. Segovia veio depois me perguntar onde eu tinha aprendido. Eu lhe disse que não era violonista, mas sabia toda a técnica de carule, sor, aguado, carcasse, autores fundamentais do violão clássico." Uma de suas primeiras obras foi a Suíte Popular Brasileira. Alguns anos mais tarde escreveu Choros número 1. Mas foi na década de 20 que sua produção entrou definitivamente para a literatura mundial do violão, quando escreveu a série de 12 estudos, obras em que amplia com imensa criatividade a linguagem e os recursos técnicos do violão.
Os anos de 1930 foram marcados pelo casamento da indústria fonográfica com o rádio, que estava a caminho de se tornar o grande veículo de comunicação de massas. A proliferação de emissoras proporcionou uma mudança na programação que, além da música clássica, passou a oferecer espetáculos de música popular, abrindo um vasto campo de trabalho para cantores e músicos. O violão de acompanhamento teve presença marcante nesse período, que foi caracterizado pelo culto às grandes vozes e pelo surgimento dos primeiros ídolos populares. No reino dos solistas surgiu Dilermando Reis, que, retomando a linha brasileira de canhoto, criou um enorme repertório para o violão, conferindo grande popularidade ao instrumento. Destacaram-se ainda Laurindo de Almeida, José Menezes e, sobretudo, Garoto, com sua musicalidade inusitada. A concepção harmônica de suas obras não apresentava qualquer conexão com a produção do passado. Seu trabalho redimensionou o acompanhamento do violão, criando um novo contexto musical que permitiu o surgimento da bossa nova. Chegando aos anos 50, a guitarra elétrica, o rock e o cinema levaram a sociedade e os caminhos musicais a contextos absolutamente distanciados do universo cultural e das referências que permearam a arte na primeira metade do século XX. Mas essa é uma outra história.